é quase uma unanimidade, um verdadeiro ícone da cultura e da identidade brasileira. A feijoada é com certeza o prato mais conhecido da gastronomia brasileira. Mas você já parou para pensar que a feijoada não é o prato mais consumido nos estados mais populosos de cada região do Brasil? Pois é, São Paulo, Bahia, Paraná, Goiás e Pará têm seus pratos típicos, mas nenhum deles é a feijoada. E essa lógica também vale para muitos outros estados do Brasil. Mas então fica uma dúvida: como é que surgiu a conexão entre a feijoada e a identidade brasileira? E se você também acredita que a inserção da feijoada na cultura brasileira ocorreu por conta de uma herança da escravidão, bom, eu preciso te dizer, mas essa história não está muito bem contada. Se você quer saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo comigo. Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história. A história da feijoada brasileira é de fato muito interessante. E você já deve ter ouvido por aí muita gente repetindo que a feijoada é resultado da influência da cultura dos povos africanos escravizados que vieram para o Brasil, a chamada cultura afro-brasileira, que é com certeza um dos pilares da formação do nosso país. E o significado da feijoada como um símbolo nacional existe, mas calma, ele não deve ser associado às práticas dos povos escravizados que por aqui chegaram junto com os portugueses. Esse prato, que é basicamente um cozido de feijão com carnes, já existia há muito tempo e era bastante apreciado na Europa, chegando por aqui como o cozido português ou cassoulet francês, ou então a versão espanhola ou mesmo a versão italiana. Essa mistura já era bastante difundida por todo o continente europeu. E existem indícios de que essa combinação já era apreciada até mesmo pelos romanos, lá no período do Império Romano. Porém, aqui no Brasil, foi adaptado de acordo com a disponibilidade de ingredientes locais e acabou se transformando em um dos pratos típicos do Brasil. Pensando na origem mitológica da feijoada associada à escravidão, é importante ressaltar que os trabalhadores escravizados que por aqui chegaram não dispunham de nenhuma liberdade para cozinhar seus próprios pratos ou testar novas receitas. Nem mesmo contavam com uma fartura de proteínas e embutidos, itens essenciais para a feitura da feijoada. Então, o tempo de preparo e a disponibilidade de ingredientes já seria de fato um obstáculo para remeter a origem da feijoada aos povos africanos escravizados. Outro entrave que contesta essa origem é justamente a disponibilidade de ingredientes que os povos escravizados contavam para sua alimentação. Segundo estudiosos da escravidão, a dieta desses trabalhadores era composta basicamente por milho e mandioca, bem como seus derivados e as farinhas, que eram produzidos a partir desses ingredientes fundamentais. E também eram consumidos muitos legumes, especialmente cozidos, e que eram encontrados com fartura no Brasil. Um deles, o feijão. Contudo, segundo esses especialistas, essa comida era cozida apenas com sal e gordura animal. A proteína, a carne, nessas ocasiões, era uma verdadeira raridade. E além disso, as partes fundamentais de uma feijoada, como o nariz, a orelha, a língua, o rabo, o pé do porco, são itens muito apreciados, são verdadeiras iguarias que os portugueses adoram, que nesse sentido se torna ainda mais inviável acreditar aos africanos a origem desse prato típico do Brasil. Mas é muito provável que essa associação entre a feijoada e os povos escravizados tenha ocorrido por conta de a feijoada se apresentar como uma receita que mescla, que mistura vários elementos culturais. A carne, o feijão, a couve, a farinha, a laranja são elementos que contribuem para se criar essa ideia de mistura, muito similar ao que é o próprio Brasil, e que, como todos nós sabemos, contou com o suporte cultural de brancos portugueses, de povos nativos indígenas que aqui já estavam, e também com povos adventícios africanos, que foram trazidos e usados como mão de obra. E essa talvez seja mais uma evidência que contesta a origem africana da feijoada. Como esses trabalhadores escravizados que chegaram ao Brasil eram de diversas regiões da África, uma parcela deles certamente professava o islamismo como religião. E como se sabe, o praticante do islamismo não aprecia a carne suína, fato que torna esse mito da origem africana ainda mais improvável, mas que foi muito difundido sobre a origem do prato mais tradicional do Brasil.
E se você está gostando desse vídeo, eu tenho certeza que você deve gostar muito da história e da cultura do Brasil. Então eu quero te dar uma dica. Já pensou em usar camisetas históricas? Se você gostou dessa ideia, eu quero te apresentar a Toca do Tamanduá, uma loja online que possui dezenas de camisetas como essa que eu estou usando, que remetem à cultura e à história do Brasil. E se essa é uma ideia que te agrada, visite o site e conheça as dezenas de estampas disponíveis. O endereço do site eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas calma que antes de você terminar sua compra, você pode ter um descontão. Basta utilizar o cupom PROFITOLUX, tudo em maiúsculo, assim como está aqui na tela. Assim você vai ter 10% de desconto na compra das suas camisetas sobre a história e a cultura do Brasil. Lembrando que comprando essas camisetas e utilizando esse cupom lá na Toca do Tamanduá, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse. Mas se você não puder comprar uma camiseta, você também pode me ajudar de outras formas. Curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos, deixando um comentário e espalhando esse conteúdo pelas redes sociais. Ah, e se você estiver assistindo pela sua Smart TV, pegue o seu celular e deixe o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Dessa forma, você passará a fazer parte dessa comunidade histórica e irá receber todos os conteúdos que eu posto aqui sobre essa e outras temáticas. Dito isso, vamos voltar a falar sobre a feijoada brasileira. Tudo indica que a feijoada como nós conhecemos hoje surgiu no Brasil por volta do século XIX, talvez até um pouco menos no século XVIII, mas é inegável que esse prato se tornou o mais popular de todo o país. Feijão preto e carne de porco são ingredientes fundamentais na dieta dos brasileiros, desde muito antes dessa região se tornar o Brasil. O feijão preto é um ingrediente típico da América do Sul, chamado inclusive pelos índios guaranis de cumaná. O porco doméstico e os seus parentes selvagens presentes na América do Sul também têm a sua carne muito apreciada, seja por povos nativos ou por povos adventícios, portugueses ou africanos. Já a farinha de mandioca, outra iguaria sul-americana, descrita inclusive por Sérgio Buarque de Holanda como uma das bases da alimentação dos paulistas e dos povos nativos do Brasil, foi adotada também pelos que chegaram a essa região como um dos principais ingredientes da culinária brasileira. Portanto, a feijoada brasileira, adaptada de acordo com as necessidades locais, foi descrita pelo historiador e folclorista Câmara Cascudo como o primeiro prato genuinamente brasileiro. No entanto, é muito difícil afirmar quando é que a feijoada se tornou esse prato tão popular. A ideia da feijoada como um prato que é a mistura, que é a simbologia da miscigenação própria do Brasil, se deu a partir do movimento modernista brasileiro, lá da década de 1920. Um movimento com raízes na cultura brasileira e que tinha por objetivo apresentar a identidade nacional como sua principal temática. Mário de Andrade, um dos maiores expoentes do modernismo no Brasil, apresentou essa perspectiva na obra Macunaíma, lançada em 1924. Naquela ocasião, a feijoada foi servida como um prato principal durante uma confraternização e cumpriu essa função de representar a brasilidade. E a partir daí a feijoada foi se popularizando, tanto é que virou até tema de canções da música popular brasileira, músicas interpretadas por Vinícius de Moraes, Chico Buarque e por diversos sambistas, e que apresentavam a versatilidade e a identidade brasileira nesse prato através de suas canções. Mas uma questão ainda precisa ser respondida: como é que a feijoada se tornou o símbolo da identidade brasileira? E diante de tantas outras receitas, como é que a feijoada se tornou o prato mais conhecido da culinária brasileira? Surgida entre o século XVIII e o século XIX, é evidente que a feijoada passou por um processo de popularização ao longo de todo esse tempo e ganhou espaço e sabores na mesa dos brasileiros. Vista como um símbolo da brasilidade e apresentada pelos artistas modernistas, foi somente com Getúlio Vargas que a feijoada ganhou notoriedade nacional. Foi o então presidente do Brasil que decretou o Dia Nacional da Feijoada no ano de 1937 e reservou a data do dia 20 de julho como o dia desse prato. Além disso, Vargas deu um empurrãozinho na feijoada, justamente quando o presidente do Brasil incluiu esse prato, típico do Brasil, no cardápio oficial do Palácio do Catete, a residência oficial do presidente da República.
Essa com certeza foi uma grande jogada de marketing de Getúlio Vargas, justamente dele, que sempre valorizou a cultura, a história e a economia do Brasil, e encontrou nesse prato tão brasileiro um elemento de unificação nacional. E não é que Getúlio Vargas estava certo. Vale a pena ressaltar que Getúlio Vargas não decretou a feijoada como um prato típico do Brasil. Esse é um processo que acontece ao longo do tempo e só vai se confirmar décadas depois, mas é evidente que o presidente Getúlio Vargas deu um apoio significativo para a popularização da feijoada. Atualmente, a feijoada é considerada patrimônio imaterial em vários estados do Brasil e alcançou um status que nenhum outro prato da culinária brasileira atingiu. A feijoada se tornou um verdadeiro símbolo da identidade e da cultura brasileira, sendo servida em diversos estabelecimentos, dos mais simples aos mais requintados, e aparecendo com alguma frequência na mesa de todos os brasileiros. Para você que gostou desse vídeo, eu vou deixar como sugestão uma outra aula que eu já gravei sobre a jabuticaba, outra iguaria do Brasil, mas sob uma ótica, uma perspectiva a partir da obra do historiador Sérgio Buarque de Holanda. Se você gostou desse vídeo, não deixe de registrar o seu nível de satisfação. E se tiver alguma dúvida sobre esse ou outros temas da história, pode deixar aqui nos comentários com a hashtag Pergunte ao Professor. Muito obrigado se você assistiu até aqui e espero encontrar você em outros vídeos aqui no canal. Beleza? Valeu e tchau, tchau!